40 dias de restauração da prosperidade bíblica. A palavra de hoje, a mensagem de hoje, a quarta mensagem. Nós já estamos caminhando para o final desta estação. É extremamente importante falarmos sobre dinheiro neste período. Sabe, valorize o que a sua igreja está fazendo por você e com você. Nós estamos entrando agora numa das estações mais problemáticas do brasileiro. É a chegada do 13º e a chegada da Black Friday, onde nós gastamos sem ter necessidade, e como se não houvesse o amanhã. Sim ou não? Tem gente que nem recebeu o 10º ainda e já está completamente comprometido. Nós precisamos então, faz necessário, falarmos sobre este assunto na igreja. Afinal de contas, se tem um lugar onde nós precisamos ouvir falar sobre esse assunto, este lugar é na igreja do Senhor. É aqui que nós devemos aprender sobre como Deus olha para todas essas questões da vida, sobre criação de filhos, casamentos, mas também a maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro. E desde pequeno, nós temos um problema sério em nos relacionar com o dinheiro. Nós crescemos ouvindo falar: menino, não toca não porque é sujo. Sim ou não? E nós, brasileiros, nós temos um péssimo hábito, hoje, obviamente, por conta de Pix, transações bancárias, mas nós temos um péssimo hábito que não é de agora, e nós não conseguimos ficar com dinheiro na carteira. Porque crescemos com essa mentalidade de que dinheiro é, então quando o dinheiro chega no meu bolso, eu dou um jeito de livrar dele rapidinho. Não é verdade? Não é assim? Mas será que é como Deus quer que nós venhamos a nos relacionar com o dinheiro? Por isso que dinheiro, irmãos, é um assunto altamente espiritual. Ou ele é teu servo, ou você é servo dele. A grande questão é, se você for patrão do seu dinheiro, isso vai muito bem, mas se ele governar sobre você, isso é um problema sério. Tanto que Jesus, na sua palavra, vai nos alertar sobre isso. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Liberdade espiritual e famílias abençoadas. Liberdade espiritual e famílias abençoadas. Deus não quer que você se torne refém daquilo que Ele te dá. Deus não quer que você se torne refém daquilo que Ele te provê. Ele quer que você ande livre, porque a palavra de Deus, num texto que foi usado politicamente nos nossos dias, diz que se Cristo nos libertar, então verdadeiramente seremos livres. Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não para nós chegarmos no culto de domingo à noite, adorarmos ao Senhor com mãos santas, mas na segunda-feira nos prostrarmos diante de Mamon. Mamon, eu posso comprar, Mamon, eu posso viajar, Mamon, eu posso ter filhos, Mamon, eu posso fazer isso. Quando na verdade o nosso Deus provedor não é o dinheiro, o nosso Deus provedor é Cristo. Você entende como as coisas invertem de papel de uma maneira muito simples e rápida? Inclusive dentro das igrejas. Um olhar mundano entra e nos faz adorar quem não deveria ser adorado. E então vivemos uma realidade dualística. De um lado, vemos a teologia da libertação. Não toquem no dinheiro, dinheiro é sujo. Crente não pode ter dinheiro, crente não pode ser próspero. Nós, então, andamos quase que dentro de um franciscanismo. Mas aí nós também vemos uma outra polarização, e todo extremo é beira, que é a teologia da prosperidade. Você vai ficar rico, eu declaro, em nome de Jesus. Nenhum dos dois extremos é correto. Nós precisamos encontrar o equilíbrio, em que, com liberdade espiritual, nós abençoamos a nossa família. Com liberdade espiritual, nós vivemos o reino de Deus e proclamamos as verdades do reino de Deus. Com liberdade espiritual, nós vivemos uma verdadeira prosperidade bíblica, que não é simplesmente ter, é continuar tendo. E não é simplesmente continuar tendo, é ter para si, para abençoar outras pessoas. Porque se o que Deus me dá não está em consonância com abençoar pessoas, isso é egoísmo, materialismo, egocentrismo e não tem nada a ver com Deus. O que Deus tem entregue para você está à disposição de outras pessoas?
Por isso a palavra de Jesus faz sentido nessa noite. Mateus capítulo 6, verso 24, a palavra de Deus diz assim: disse Jesus, irmão, não é o Samuel que está dizendo. Quando nós ouvimos no Evangelho isso, disse Jesus, irmão, para, tipo assim, já assina embaixo e não tem nem conversa. Você vai discutir com Jesus? Disse Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Perceba bem que Jesus coloca o dinheiro, nesse sentido espiritual, no mesmo patamar de um Deus. A grande questão, irmãos, que este texto, Mateus 6, Jesus está falando sobre oração, sobre vida com Deus. Ele começa a falar como nós deveríamos nos portar. Não seja como os hipócritas que estão nos lugares e querem serviços, eles já receberam a sua recompensa. Quando vocês quiserem orar, vá para o teu quarto, fecha a porta, o teu pai te vê no secreto te recompensará. E Jesus está falando sobre isso, sobre coisas. Olha, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como esses lírios do campo, que hoje existe, amanhã não existe mais. E Jesus vai traçando isso, e nos mostrando que a questão é coração. Ele vai dizer que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então Jesus, ele estabelece que quando o dinheiro, ele governa o seu coração, ele é o seu Deus. Então agora, ele sai do status de apenas uma questão monetária, e se transforma no Deus da tua vida. E é verdade, tem muitas pessoas nas nossas igrejas, adorando Jesus no domingo, mas durante toda a sua semana é Mamon que governa. Eles não se movem por Cristo, não se movem por palavras, se move pelos cifrões. Se eu tenho, eu posso. Se eu tenho, eu sou. Quantos de nós não pensamos, e é um pensamento romântico, um pensamento sutil, eu quero ter estabilidade financeira para que eu possa ir, que eu possa fazer, e alguns até dizem, eu quero ter estabilidade financeira para que eu possa servir melhor a igreja. Mentira. Se você não serve hoje, irmão, você não vai servir nunca. A gente precisa ser sincero conosco. Ontem eu estava pregando numa conferência de homens em Cuiabá, e eu falei, meu irmão, para que nós sejamos os homens que Deus quer que nós sejamos, nós precisamos encarar a realidade, precisamos acordar pela manhã, olhar para o espelho e perceber quem nós estamos enxergando, e dar nome aos nossos problemas, e dar nome aos nossos pecados. Nós precisamos romper de uma vez por todas. A primeira etapa para romper na vida, irmãos, é a admissão. Esse aí sou eu. Lembra do meme antigo? Dá para notar que eu preciso mudar minha vida. Você está entendendo, irmãos? Então Jesus, falando sobre isso, olha, não acumulem, sabe, tesouros onde a prata, onde a ferrugem corrói. Jesus está falando sobre o senhorio. Ele está falando, sabe, destrone Mamon. Ele está falando sobre coração. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ou Deus ocupa ele, ou qualquer outra coisa vai ocupar o lugar. Na maioria das vezes são coisas que Deus nos dá. Nós adoramos a coisa que Deus nos dá, nós adoramos o que Deus nos dá, e nos esquecemos daquele que dá todas as coisas. Você está entendendo? Deus nos dá um carro, Deus nos dá um emprego bom, e então agora, essa é a justificativa, porque eu não posso mais ir à igreja ou servir a igreja. Deus me dá filhos, e agora isso me priva de estar na comunhão dos santos. Deus me dá uma esposa, e isso agora me priva de estar na comunhão dos santos. Eu não entendo. Quando um lugar está desocupado, irmãos, algo precisa ocupar o lugar. Tome cuidado com o seu coração.
É por conta disso que Abraão foi levado num alto monte, e Deus então provou o seu coração. Meus filhos, minha esposa, não estão no patamar de Deus na minha vida, não pode estar, porque foi através de Deus que todas essas outras coisas vieram para a minha vida. E é assim que nós vamos construindo ídolos no nosso coração, e com o sentimento correto. Não, eu quero dar uma boa, melhor vida para minha família, porque eu não tive. Tudo bem, aí nós nos lançamos, e nós precisamos cuidar e prover sim nossos lares, mas com equilíbrio, lembra? Nem numa ponta e nem na outra, equilíbrio é tudo. E então agora, eu não tenho tempo nem para a igreja e muito menos para a minha família. Não é assim em muitos lugares? Quantas famílias foram desfeitas porque o cara no início, ele estava com uma boa intenção, eu quero dar uma melhor vida para minha família. Sabe, ele não viu o filho crescer, ele não viu as coisas acontecerem dentro de casa, e quando ele chegou em casa, ele era um estranho. Não fazia sentido aquilo. Se dinheiro fosse o resolvedor de todos os problemas do mundo, irmãos, nós pegaríamos todos os trilionários que existem ao redor do mundo e resolveríamos o problema humanitário. Tem gente que é tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Nós precisamos entender que a riqueza para Deus é uma outra coisa. Não é sobre ter, é sobre ser. Ser filho de Deus, ser amado por Deus, ser encontrado pelo Santo Espírito de Deus, ser redimido, ser regenerado, ser santo, ser discípulo. Então, quando nós temos visto nessa série de mensagens, nessa campanha de mensagens bíblicas, sabe, a vida biblicamente próspera, irmãos, é desejo de Deus para os seus filhos, para que eles possam desfrutar de uma liberdade que não é uma liberdade falsa, para que eles possam desfrutar de uma verdadeira liberdade próspera, prosperamente abençoados, sabe, de forma integral, corpo, alma e espírito, todas as áreas da sua vida sendo abençoadas. É o Shalom de Deus. Já viu aquelas cestas que às vezes tem na casa da vovó, que ela coloca bananas e muitas coisas dentro daquela cesta? Já viu? Meu irmão, isso é Shalom. Shalom não é simplesmente paz. Shalom, irmãos, é todas estas áreas equilibradas, equalizadas em Cristo Jesus, e isso nos traz paz. Não é sobre dinheiro, é sobre saúde, é sobre família. Não é sobre dinheiro, é sobre vida espiritual. É todas as áreas, porque Jesus veio para o homem integral. Jesus está nas mudanças permanentes. Jesus não quer apenas que você tenha uma religião, Jesus quer que você mude o seu coração. Tem muita gente que está dentro das nossas igrejas, irmãos, que tem uma religião, mas não mudou o coração continua no mesmo lugar. Nós precisamos de um encontro real e sincero com Jesus, onde máscaras caem, corações se abrem, rendição, sujeição, abandono de pecados, abandono de sentimento. Jesus quer que nós tenhamos liberdade, uma vida próspera, abençoada, integralmente. Isso nos coloca, irmãos, na contramão do mundo. Por quê? Porque o mundo, irmãos, traz prosperidade, uma ideia de prosperidade sem Deus, que resulta em escravidão, dependência, medo e destruição. Eu digo, não, eu quero ser independente financeiramente, mas na verdade eu dependo mais do dinheiro do que de Deus. Eu fico refém. Tudo que nós ouvimos, jogadores famosos, homens de negócios, youtubers de sucesso, tudo que eles queriam era poder ir no mesmo lugar que você vai, mas eles não podem. Eles têm dinheiro para ir, mas não podem ir. Cercearam a liberdade. Você está entendendo? Será que isso realmente é liberdade?
trouxeram o maior youtuber do mundo para o Brasil, o Jimmy. E aí levaram ele para a praia, porque queria que ele tomasse um açaí brasileiro. Meu irmão, ele não durou 5 minutos na beira da praia. Tiveram que girar ele às pressas. Será que isso é liberdade? Onde você não pode mais ir e vir. Eu me recordo de uma vez em que Michael Jackson, ainda vivo, ele queria ter a experiência de fazer compras no supermercado. Ele pediu para que fechasse o supermercado para que ele pudesse ir fazer uma compra. Será que isso é liberdade? Então a busca de prosperidade sem Deus resulta em escravidão, em medo. Eu conheço um dos maiores mineradores do Brasil. Ele tem mineração e os maiores negócios dele estão lá em Poconé. Ele chega lá de helicóptero. Ele para no escritório dele. Ele voa para dentro da mineração, sobrevoa tudo e volta. Ele não consegue mais colocar os pés nos lugares. Medo. E destruição. Porque se você for andar nos jardins, lá em São Paulo, minha terra natal, você vai encontrar muitas casas à venda. Agora eu estava vindo para cá, estava dando uma olhada, sabe, nas notícias, e a Luciana, aquela que era casada com o dono da Rede TV, colocou o seu triplex à venda. Qual o motivo? Dinheiro? Você acha mesmo? Divórcio. Destruição. Você está entendendo? Jesus nos alertou que existe uma disputa. O seu coração está em jogo. O seu coração está numa disputa, quer você queira, quer não. Ele está sendo cobiçado. Numa disputa no nosso coração entre Deus verdadeiro, que bate a porta, eis que estou à porta e bato, com um Deus falso, que ele penetra pelas frestas do nosso caráter, e ocupa um lugar que não é dele. Mamon é o seu nome. A palavra mamon, queridos, vem do aramaico, mamoná, que significa, irmãos, riqueza ou bens materiais. Traduzida para o grego, essa palavra é mamonas. Ela aparece no Novo Testamento, e ela também vai aparecer em regiões da Síria antiga. Ela era associada a uma divindade ligada à riqueza. Ou Deus tem o seu coração, ou mamon vai ocupá-lo. Ao servirmos mamon, nós somos iludidos pela falsa sensação de identidade, segurança e poder. É tudo que nós estamos procurando, é tudo que todo jovem está procurando hoje: identidade, propósito, segurança, poder. Quando na verdade, identidade, segurança e poder nós só encontramos em Jesus. Jesus nos dá isso. Colossenses 3 vai dizer que a nossa verdadeira identidade, ela está escondida em Cristo Jesus. Então, se eu quiser saber quem eu sou, ou quem eu nasci para ser, eu preciso primeiro mergulhar em Jesus, e então, conhecendo Jesus, eu irei me conhecer. Mas nós nos contentamos com qualquer outra coisa. Identidade. Mamon te dá essa falsa ilusão de identidade. Eu sou definido por minhas posses, pelo meu status diante da sociedade. Segurança, eu tenho controle das minhas finanças, eu encontrei estabilidade financeira. Tempo atrás desse, o Whindersson Nunes
menino pobre, saído lá do Ceará, muito dinheiro. Ele disse que não sabia o que fazer com o dinheiro. E vive, sabe, em clínica de reabilitação, em consultórios médicos, triste. Mas ele tem dinheiro. Ou melhor, o dinheiro o tem. Poder. Eu posso realizar o que eu quiser por meio dos meus esforços e recursos. Eu me basto. Eu sou o meu Deus. Na verdade não, na verdade o dinheiro é o seu Deus. No entanto, irmãos, apenas Jesus pode nos dar identidade, segurança e poder. O resultado de servirmos a Mamon é ansiedade, medo, descontrole, vitimismo, escassez, avareza, entre outros males que afetam e corroem não apenas a existência humana individual, mas todos aqueles que estão ao nosso redor, especialmente a nossa família. Por isso que Jesus diz: não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu. Aonde você tem depositado o seu coração? O que é tesouro para você? Esses dias eu maratonei, O Senhor dos Anéis com a minha esposa, e aí a gente estava vendo lá, precioso. Ele era um homem normal, mas a sede por ter o precioso anel desconfigurou aquele homem. Você está entendendo? Não permita que a sede de ter desconfigure quem você é. Volte seu coração para Jesus. Volte seu coração para Jesus. Ainda há tempo para que você não perca aquilo que é mais precioso, a sua essência, a sua família. Fabiano Ribeiro, pastor do livro, o autor do livro Derrote Mamon, ele diz: Mamon é o Deus dos extremos. Ele sempre aprisiona, tanto no excesso quanto na falta. É por meio do medo e da insegurança que ele disputa o nosso coração, em oposição ao domínio e à provisão do Senhor Jesus. Não permita que nem pela falta e nem pelo excesso o seu coração seja governado por outro Deus que não seja o Senhor da glória. Pastor Carlito, no seu livro A Vida Biblicamente Próspera, ele vai dizer assim: não permita que o espírito de confusão invada a sua casa ou a sua jornada, trazendo desentendimento, ódio e divisão. Quando o amor ao dinheiro domina, a paz se vai e logo surgem conflitos que destroem relacionamentos antes saudáveis. Estava tudo bem, entrou o dinheiro. Você quer ver um caso? Família, quando o ente querido, o patriarca, falece e deixa provisões. Quantos casos você conhece que por conta de herança famílias foram divididas? Eu estou cuidando de um caso, são 6 irmãos. O ente querido já faleceu há mais de 4 anos, mas as disputas judiciais ainda continuam. Estudos revelam, irmãos, que as dificuldades financeiras estão entre os maiores fatores que levam ao divórcio. Começa: eu quero dar uma boa vida para minha esposa e para os meus filhos, e termina com papéis assinados: isso é meu, isso é seu. Estudos revelam que as dificuldades financeiras estão entre os maiores fatores que levam ao divórcio, entre os casais separados ou divorciados. Os problemas financeiros, isso aqui, irmãos, isso aqui é uma matéria da CNN que eu estou lendo para você. Estudos revelam que as dificuldades financeiras estão entre os maiores fatores que levam ao divórcio, entre os casais separados ou divorciados. Os problemas financeiros aparecem em segundo lugar, 27%, como motivo principal para o término do relacionamento. Só perdem para as dificuldades de comunicação.
A autora da matéria, Valéria, diz: falar sobre o dinheiro, nós estamos falando de alguém que não é cristã. Falar sobre o dinheiro não é romântico, mas é necessário. Se não for feito um acordo antes de se discutir quais os valores, as crenças que esse casal tem em relação ao uso do dinheiro, ele acaba sendo usado de maneira negativa. No fim, a culpa pela separação acaba sendo dinheiro, mas não é isso. O problema é não conversar sobre ele, diz a Valéria, a jornalista. Alguém que não crê em Jesus está destacando que o que nós estamos fazendo aqui nessa noite é importante. Nós precisamos falar sobre dinheiro, nós precisamos falar sobre coração, nós precisamos falar sobre uma verdadeira prosperidade bíblica, além de brigas, de gerar brigas, um ambiente hostil dentro de casa, tem afetado, irmãos, a cooperação, a estabilidade emocional das nossas crianças. Eu estava falando para os homens aqui um dia desse aí, que chegou ao nosso conhecimento de uma triste realidade que aconteceu no Sudeste. Um marido com problemas de cunho espiritual, dinheiro, dentre outras coisas, com problemas que foram se agravando e gerou discussões dentro da sua casa. Ele chegou finalmente com a sua esposa. E aí, depois de perceber o que ele havia feito, ele ficou tão transtornado, que ele foi para o parapeito do seu prédio. E não era um homem de poucas posses. Ele tinha um filho de 7 anos de idade. 7 anos de idade. Ele pega essa criança, ele sobe no parapeito do seu prédio, e senta lá e fica assim. E o filho começa a falar: pai, não faz isso, pai, não pula, pai, não pula, pai, não pula. Mas sabe o que aconteceu? Ele pulou. Sabe, queridos, talvez tenha muitas pessoas dentro da sua casa clamando hoje: não pula, não faça isso. Volte o seu coração, pai, volte o seu coração, marido. Família, trabalho, prosperidade, felicidade se conectam, mas só encontram plenitude, irmãos, quando nós vivemos debaixo da justiça de Deus, da mão poderosa de Deus. As finanças consagradas ao Senhor serão saudáveis, equilibradas e trarão paz a você e a sua família, a sua casa. Não precisa ser diferente. Não precisa chegar a uma realidade de término, de destruição. Não precisa. Nós podemos encontrar um lugar de segurança, um lugar de equilíbrio. E para vivermos, irmãos, em liberdade espiritual e desfrutarmos dessa restauração da prosperidade bíblica, para abençoar a minha família, a sua família, a nossa família, o nosso lar, lembre-se de uma coisa: em primeiro lugar, anote aí, a salvação é uma graça de Deus, não uma conquista humana. Às vezes a gente precisa chover no molhado, a gente precisa voltar a coisas que já deveriam estar enraizadas no nosso coração. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas o dinheiro é uma maneira de provar aonde está o nosso coração, de avaliar quem é o Deus do nosso coração. João 14, verso 6, a palavra de Deus diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele vai dizer, no capítulo 2, verso 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: o céu nunca esteve à venda. Nós não podemos ir pelo extremo da teologia da libertação. Abandone tudo, largue tudo, você não precisa ser rico, Deus não quer ir, ser rico é maldição. E nós também não podemos ir pelo caminho de, espera aí, o céu está à venda. Quanto você pode dar? Quanto você pode oferecer?
Não conseguimos, irmãos, e não precisamos comprar o céu, ou perseguir riquezas terrenas. Isso é uma maldição, isso é um pensamento que viola as leis naturais do céu. A palavra de Deus diz que nós somos abençoados pelo Senhor, e que as bênçãos do Senhor percorreriam, sabe, nos perseguiriam, e não que os filhos de Deus iriam perseguir as bênçãos. Porque se eu persigo as bênçãos, é porque eu acho que o céu está à venda. Então eu posso impressionar a Deus com as minhas riquezas. A busca por prosperidade sem Deus, irmãos, traz caos e divisão, se destoa da realidade bíblica, enquanto a verdadeira prosperidade bíblica, irmãos, edifica e promove a paz. Paz. Jesus diz: eu dou a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crê também em mim. Não há nada que você possa, sabe, fazer para comprar aquilo que é dado a nós de graça. Provisão é graça. Provisão é graça. Cuidado, irmãos, com os vendedores de bênção. 7 passos para alcançar a prosperidade. Meu irmão, nós estamos vendo um cenário caótico no Brasil. Segundo estatísticas do IBGE, os crentes estão entre os que estão mais endividados. Os crentes são os que mais jogam, apostam em sites online. Você bota fé nisso? Tigrinho, as bets. Nós já passamos e superamos, irmãos, a Telex Free. Você lembra disso? Era uma seita dentro das nossas igrejas, pirâmide financeira. Agora nós estamos vivendo na realidade dos tigrinhos, das bets, dos investimentos, das criptomoedas, das trends. Irmãos, tome cuidado. Eu nunca vi ninguém ficar rico da noite para o dia assim, a não ser que assalte um banco, mas isso é ilícito. Você entende isso? A Bíblia ainda rege as nossas vidas. É do seu labor e com a graça do Pai que você vai prover sua família. Você entendeu isso? Eu estava conversando com um pastor amigo. Ele me disse: Samuel, você não sabe o nível que isso chegou. Um camarada saiu de uma empresa, uma multinacional, coisa grande. Ele trabalhou lá por muitos anos, engenheiro, homem, que a gente pensa, cara, esse cara tem uma mente diferente. E ele pegou todos os recursos dele, da sua aposentadoria suada, e entregou para alguém que vai fazer, sabe aqueles investimentos, que é surreal, que você vai receber, você vai ficar rico da noite para o dia, só recebendo ali de volta. Mas a gente acredita? O golpe está aí, cai quem quer. Você vê jogador de futebol caindo nisso. Teve jogador de futebol, irmãos, que perdeu 6 milhões de dólares. Mas a gente acredita. Não, o negócio é bom, vai dar certo. Aí os agenciadores vêm e dizem: não, vou fazer um investimento, e aí você vai ficar vendo, e você vai dar conta. Irmãos, tem sim negócios sérios, mas quem conhece um pouco de mercado financeiro sabe que não é assim. Mas a sede, a ganância, já demonstra, irmãos, que o Deus dessa pessoa não é o Senhor, é o dinheiro. Por muito menos, Judas vendeu Jesus 30 moedinhas. Nós temos vendido e barateado a graça, irmãos, por uma riqueza fácil. E colocamos a nossa família em xeque, porque esse cara quase destruiu a família dele, porque não estou falando de pouco dinheiro, foi muito investimento. E agora eles poderiam passar a velhice tranquila, e essa velhice já não vai ser mais tranquila assim. Esses dias eu estava tratando um casal, chegou ao meu gabinete,
o cara endividou a família inteira, ele recebe um benefício do governo, ele acabou com esse benefício fazendo microempréstimos para poder pagar o tigrinho. Aí não deu, ele pegou o cartão da mulher escondido, irmão, e lascou no bendito do tigrinho, irmão. Você está entendendo? Talvez você esteja nessa condição, talvez você conheça alguém nessa condição, ainda dá tempo de sair. O Senhor nos deixou uma bênção, aquele que trabalha, do seu trabalho, proverá a sua família, amém? É simples assim, e Deus te abençoa como? Com saúde, com porta aberta, te abençoa como? Com maiores ganhos, se você fizer um bom trabalho. Você está entendendo, irmãos? A busca pela prosperidade sem Deus gera caos, enquanto a verdadeira prosperidade bíblica edifica e traz paz. 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro, antes, em Cristo falamos diante de Deus, com sinceridade, como homens enviados por Deus. Guarda o seu coração, fica no que Deus está dizendo para você. Jesus nos alertou, irmãos, sobre essas investidas, tanto dentro da igreja, quanto fora da igreja. Dê tanto, porque Deus vai te abençoar. Não, irmão, não é assim. Se eu dou, é porque eu sou grato, porque eu sei que a origem vem dEle. Então, em exercício de gratidão, eu dou. Não é barganha. Quando a palavra de Deus diz, coloque Deus à prova, não é tipo assim, ei Deus, vim sacar aí, viu? Depositei tanto. É experimentação. É como na ciência, você pode levar para o laboratório e experimentar. Faça o teste, vai dar certo. Segundo, a generosidade tem a ver com o poder da entrega e não dos valores. Não tem a ver com valor, tem a ver com o coração de quem entrega. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Marcos 12, versos 42 ao 44. Deus não precisa das suas sobras. Deus não precisa do que sobra. Se nós vamos dizimar, irmãos, é porque entendemos que Deus nos provê. Então eu faço isso com sabedoria, porque Deus não merece o que sobra, Deus merece as primícias do que eu ganho. Deixa eu te perguntar, quem tem recebido as primícias da tua vida? O banco? Os boletos? A tua casa? O teu carro? Ou as primícias é de Deus? Porque o que é primícia é primeiro. Deus não merece o que sobra. Ou Deus tem tudo, ou Ele não tem nada. Nós vamos escolher uma oferta para dar, e tem uma oferta alçada. Olha, nós precisamos de uma oferta, e eu escolho, sabe? Não, irmãos. Ou Deus tem tudo, ou não tem nada. Rick Warren vai dizer, toda vez que você entrega, você vence a tirania do reter. Toda vez que você vai na contramão do mundo, toda vez que você vai na contramão do que todo mundo está fazendo, você vence. É um atestado que Deus triunfou novamente na sua vida. Ei, quando eu venho entregar o meu dízimo, a minha oferta, sabe, eu estou declarando no universo, para o mundo espiritual ouvir, é Deus quem governa a minha vida, é Deus quem me sustenta, é o Senhor quem me provê. Mamon representa o egoísmo, enquanto Deus é o amor e a generosidade. A sua obediência, irmãos, ela também precisa ser avaliada. Porque talvez você diz assim, não, mas eu já devolvo meu dízimo. Não, já faço tudo isso que você está falando, pastor.
Você se lembra do jovem rico? Ele também fazia tudo isso. Mas quando Jesus diz, olha, então vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres. Ele, opa, peraí Jesus, eu lutei tanto para conquistar isso, ao coração. A gente precisa avaliar a nossa obediência, se a minha obediência, ela é guiada pelo medo ou pela generosidade. Tem muita gente que devolve dízimo, faz ofertas, mas é guiado pelo medo, porque se eu não fizer, sabe, o Senhor não vai abrir as janelas do céu. Se eu não fizer, o gafanhoto migrador vai vir devorar tudo. Se eu não fizer, eu vou ficar à mercê de tudo. Então o medo governa, e não é a generosidade, não é gratidão. O que não provém de gratidão, irmãos, não provém de um coração que é governado por Jesus. Porque se é governado pelo medo, a minha obediência não é uma obediência genuína. Eu ainda estou debaixo de uma tirania. E se tem uma coisa que o nosso Deus é, ou melhor, que o nosso Deus não é, Ele não é tirano. Ele é um Deus de graça. Graça. Ele é aquele que bate a porta. Ele não é aquele que entra pelas frestas. Ele é aquele que pede licença para entrar. Ele não é aquele que arromba portas. Ele dá opção para você, como deu uma opção também para o jovem rico. Vá, vende tudo que você tem e me segue. Não quer seguir? Tudo bem. Você está entendendo, irmãos? Então o que nos move não é o medo. O que deve nos mover é a generosidade. E a generosidade nos faz ser mais parecidos com Jesus. Nos faz ser mais parecidos com Deus. Porque Deus amou o mundo que deu. Generosidade. Não deu o que sobrava. Deu o único. Você está entendendo? Jesus morre como unigênito de Deus. Isso é generosidade, isso é graça. Terceiro, a organização financeira é um ato de fé e boa mordomia. Lucas 14, verso 28 ao 30, disse Jesus: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Eclesiastes, o sábio Salomão, Eclesiastes 4, verso 9, é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Organização é tudo. Quando nós vemos Deus multiplicando pães e peixes, Jesus multiplicando pães e peixes, houve organização. Vá lá, separe os grupos, coloca todo mundo sentado. Organização é tudo. Quando um casal, irmãos, quando uma família se reúne em oração, e abre o coração em transparência, em planejamento, com sabedoria, as finanças deixam de ser um desafio e se torna um altar de Deus. Nesse ano nós vamos viajar. Aí vocês começam a se planejar. Vem aqui, filhos, para a gente viajar, vocês não podem gastar tanto ar-condicionado. Não é assim? Você vai cooperar dessa forma. Minha esposa diminui as compras do cartão de crédito. Sim ou não? A gente vai sentando e a gente começa a falar o quê? Vamos gerando isso. Vamos orando. Vamos orar. Para que Deus nos abençoe. Para que quando chegar a data nós possamos conseguir ter sucesso. Então não é um trabalho de um dentro da família, é o trabalho do corpo. Amém? E nunca se esqueça, irmãos, de ajudar os seus também, de ajudar quem está próximo de você, porque o Salmo 1 diz que o homem, sabe, próspero, ele é feliz porque ele não se assenta na roda dos escarnecedores, e o Senhor o abençoa. A bênção de Deus ele tem para si, para a sua família e para quem passar à sua volta. Ele é plantado como árvore junto a ribeiros de águas tranquilas, então ele está enraizado.
Então, por estar enraizado, ele dá fruto, e esses frutos quem come? Sua família. Mas ele não tem só frutos, diz que as suas folhas não murcham. Então quem passa pode se abrigar debaixo da sua sombra. Então essa é a verdadeira prosperidade que Deus quer nos dar, para que eu tenha para mim, para que eu tenha para minha família, e para que eu continue tendo, para abençoar quem quer que passe pela minha vida. É por isso que a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 vai dizer: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e são piores dos que os descrentes. Tem muitos pais, tem muitas mães violando esse texto, e então a sua família fica desprotegida, vulnerável. Mas a palavra de Deus também vai dizer que nós deveríamos fazer o bem, especialmente os da família da fé. Quarto, nenhum bem material preenche o vazio do coração. Provérbios 27, verso 20. Como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim o desejo do homem nunca são saciados. Não caia, irmãos, na sedução do acúmulo sem propósito, do acúmulo sem generosidade. Se Deus te der, não é para você apenas, é para abençoar pessoas. A vida não é sobre nós, a vida é sobre Deus, é sobre amar pessoas e viver os propósitos de Deus. Se Deus me der, não é para que eu acumule, se Deus me der, é para que eu seja um bom gestor, para abençoar vidas de pessoas. Cuidando, obviamente, como nós falamos no versículo anterior, da minha própria família. Mas se o que Deus está me dando não está à disposição do reino, alguma coisa está errada. Nós vemos, sabe, Atos 2, e vendendo suas propriedades e bens, não havia necessitados entre eles. Patrimônio, irmãos, e autoestima não são sinônimos. Não queira simplesmente ter para ser. Sabe, viva uma vida equalizada, equilibrada em Cristo Jesus. A impulsão a compras revela as emoções doentias, a tentativa de compensação, de anestesiar uma dor interna. Então eu vou para o cartão de crédito, eu vou para as compras sem limites. Sabe, às vezes acho que eu sou uma centopeia, tenho mais de, 1000 calçados, eu tenho mais de, 1000 vestidos, eu tenho mais de, 1000 calças. Meu Deus, irmãos, nós estamos numa problemática no mundo, no globo. Dá uma olhada, dá um Google, o que está acontecendo com os países subdesenvolvidos. Não tem o que ser feito com as roupas que nós enviamos para lá. Eles estão vivendo em meio a mares, não de água, de roupas. O consumismo desenfreado. Quinto, os princípios de generosidade e fé são transferidos. Provérbios 20, verso 7. O homem justo leva uma vida íntegra, como são bem-aventurados os seus filhos. O homem justo leva uma vida íntegra, inteira, integral, como são bem-aventurados os seus filhos. Bem-aventurado, felizes. Quando você vê essa palavra bem-aventurado na Bíblia, é quando o autor bíblico não consegue colocar assim, feliz ao cubo, ao quadrado. Então ele, para não ser redundante, tipo, feliz, feliz, ele coloca bem-aventurado. Então um homem realizado, completo, bem-aventurado, feliz, feliz. Nós precisamos ser esse tipo de gente. O princípio da generosidade e fé, irmãos, são transferidos. A maneira como você vive é transferida para os seus filhos. Olha só, Provérbios 22, verso 6, instrua a criança no caminho que se deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Geralmente, irmãos, os filhos de generosos são generosos, os filhos de avarentos são avarentos. É ensinado, é didático, é discipulado, entendeu? As suas atitudes, irmãos, são testemunho vivo para os seus filhos.
Finanças com Propósito é um livro. Ele vai falar sobre como estimular na nossa casa uma administração zelosa. Ele conta a história de uma criança que recebe lá um valor do seu avô, e ele sai correndo e pede para a mãe: troca para mim. E a mãe: por quê? Porque eu preciso devolver aquilo que é do Senhor. Será que nós temos ensinado os nossos filhos a também ser generosos? Por exemplo, ele quer um calçado novo, ele está com 50 par de tênis, você diz para ele: abra o espaço. O que é isso? Retire o que você não usa, para que agora a gente possa ter lugar para colocar o novo. Você está entendendo, irmãos? É exercício, é exercício. Quer coisas novas? Doe o que é velho, óbvio que esteja em bom uso, porque esses tempos eu estava numa campanha lá em Goiânia, e a gente foi selecionar as roupas, os donativos, inclusive comida. É crente, irmão, não estou falando de gente que não é crente. A pessoa teve a capacidade de colocar um pacote de creme cracker com 3 bolachinhas. É generoso, sim ou não? Eu fico pensando no filho dessa pessoa. Nós precisamos ensinar. Eu tenho tentado fazer esse exercício, que eu não aprendi na minha casa, eu aprendi na Bíblia. Os meus filhos querem alguma coisa nova, a gente não vai privá-los se há capacidade para isso, mas a gente instrui o que você tem que você não usa mais. E eles fazem isso, irmãos, quase que sempre sozinhos. Pai, eu acho que eu quero doar isso. Por quê? Eu não uso mais. Você está entendendo? O que tem ocupado espaço no seu guarda-roupa, no seu armário, na sua casa, que está lá no quartinho, que não deveria existir, quartinho da bagunça na vida de um crente, está só ocupando. Não, um dia eu vou usar. Meu irmão, você já enfrentou o Covid e não usou. Entendeu? Está lá. Está ocupando espaço, poderia estar abençoando a vida de alguém. Por que não doou ainda? É um apego. Deixa eu te falar, o mesmo que te proveu vai continuar provendo. Não fique segurando o maná de ontem. Deus tem um pão novo todos os dias.